Deus abençoe você que está chegando nessa live, ao vivo, nesta noite. Aleluia, Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus, glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero dirigir uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos mais uma vez entrando em Tua presença, Pai, e te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por aquilo que deixamos de praticar ou de fazer, a qual, Senhor, é da Tua vontade, a que nós devemos praticar, Senhor, o testemunho bíblico, devemos praticar, Senhor, a Tua palavra, devemos ministrar o Seu Evangelho, devemos evangelizar, mesmo nesses dias maus, Senhor, na dificuldade a qual estamos vivendo, temos que falar do amor de Deus para pessoas, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Perdoa se falhamos, perdoa se erramos, perdoa se negligenciamos, ó Pai, o Teu chamado, Senhor, e que a Tua graça e a Tua misericórdia venha nos alcançar nesta noite. Senhor, abençoe este homem, esta mulher, esse jovem, Senhor, até mesmo essa criança, Senhor. Abençoe essa casa e essa família. Senhor, fala conosco mediante a Tua palavra. Fala com cada um de nós. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. Então, que hoje a Tua palavra venha de encontro à necessidade dessa pessoa que vai nos ouvir, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, guarda essa família, guarda essa pessoa, guarda, Senhor, todos desta casa. Ah, meu Deus, não deixa que nenhum dos Seus filhos pereça, se perca, mas que estejamos guardados e protegidos, que estejamos protegidos, em nome de Jesus, ó Pai. Estamos debaixo das Suas asas, assim como o salmista diz. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos guarda, nos protege. Fica conosco, Deus, fala conosco, Senhor Jesus. Estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para Te servir, estamos aqui para fazer a Tua vontade, não a nós, mas ao Teu reino, Senhor. Faça a Tua vontade, não a minha. Eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você que está chegando, você que chegou na oração. Se você prestar bem atenção na palavra, hoje Deus vai falar mais uma vez com você. João, capítulo 6. Irmãos, vamos ler somente o verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, foi lida a Sua santa, gloriosa e benditas Escrituras. Fala conosco, fala com a igreja, fala com esse irmão, ó Pai, a qual está ouvindo esta mensagem, a qual o Senhor pode nessa noite, Senhor, através do Espírito Santo, trazer uma revelação poderosa para essa vida, para que haja transformação, para que haja, Senhor, perdão, para que haja, Senhor, arrependimento e que todos possam ser alimentados espiritualmente pela palavra de Deus essa noite. Recebe a honra, a glória e o louvor. Amém? Presta atenção. E aqui dentro do texto de João, é o próprio Jesus que está falando. É o próprio Jesus falando aqui. Quero que você entenda. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Quando ele disse isso, os judeus da época, os fariseus, os doutores da lei, irmãos, eles ficaram assim, com raiva de Jesus. Como que ele pode dizer que ele é o pão que desceu do céu? Que é esse? Que pão que ele é? Eles não entenderam
Eles não entenderam quando Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não entenderam e eles ficavam cada dia mais irados com tudo aquilo que Jesus falava, porque eles não falavam da forma que Jesus falava. Jesus era especial, ele falava de uma forma diferente. Jesus falava por parábolas, e quem não era discípulo não entendia as parábolas. Quando ele diz: eu sou o pão, né? Não quer dizer que ele é o pão, a massa, né? A farinha é o pão, mas ele está falando espiritualmente. O pão é o que alimenta. Então Jesus espiritualmente está dizendo: eu sou o pão, eu sou o que alimenta espiritualmente vocês. Quando você come o pão que você compra aí na padaria, o pão que você faz em casa, é para alimento. Você toma o café da manhã, aquilo vai alimentar o seu corpo, a sua carne. E Jesus, quando se refere ele ser o pão, está dizendo: eu sou o alimento espiritual, o pão vivo, verdadeiro, o pão de Deus que desceu do céu. É o alimento. Lembra do povo no deserto? Deus enviava o maná para alimentar o povo. Jesus vai dizer: os seus pais comeram do maná no deserto e morreram, né? Comeram para alimentar o quê? Quando você come o maná, o povo comeu o maná, era para alimentar o corpo físico, era para matar fome. Mas Jesus, quando fala: eu sou o pão, aquele que comer do pão vivo, aquele que comer deste pão viverá. Aleluia! Mesmo que morra, viverá. Mas como? Ele está falando da vida eterna. Aquele que se alimentar espiritualmente das coisas de Deus através de Jesus, espiritualmente viverá. Aleluia! Não morrerá, viverá eternamente. Ele está falando da vida eterna, e eles não entenderam o que Jesus estava falando. Então, aqui onde eu li, Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia! Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, que pão? Ele estava falando dele mesmo. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia! Viverá para sempre. Então eles não entenderam. Eles estavam achando que Jesus estava falando de coisas materiais, coisas palpáveis. Que Jesus estava falando de coisas palpáveis, de pão, de massa, né? Pão é massa, pão assado. Não é isso. Jesus estava falando por parábola, em espírito, coisas espirituais. Aleluia! Olha só, ele vai continuar: e o pão que eu darei é a minha carne. Aí eles ficaram mais bravos ainda. O pão que eu vou dar para vocês é a minha carne. Opa, ele vai dar a carne dele, está dizendo que é pão. Irmãos, os fariseus, os judeus da época, os mestres, né? Até mesmo os sacerdotes da época, né? Caifás, Anás, irmãos, eles ficaram loucos, bravos com Jesus. Ele está blasfemando. Quem comer da carne dele está comendo do pão que desceu do céu. Quem é ele para dizer essas coisas? Eles ficaram bravos com Jesus. Eles falaram que Jesus estava blasfemando o nome de Deus. Eles não entenderam realmente. E hoje muitos não entendem. Hoje muitos não entendem que este pão, que é Jesus, espiritualmente, nós temos que fazer parte. Nós temos que fazer parte. Jesus vai dizer: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, do pão e do cálice da Santa Ceia, não tem parte comigo no reino dos céus. Irmãos, quem não participa da Santa Ceia não tem parte no reino dos céus. Isso é sério. Mas eu quero então aqui dentro do texto, olha só, João 6,45.
Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados a respeito de Deus. Jesus está falando, os profetas falaram sobre a palavra de Deus que será pregada. Então Jesus estava na terra pregando. Ele disse, os profetas anunciaram, e eles disseram que a palavra seria pregada. E o próprio Jesus estava dizendo, eu vou dar continuidade, eu vou pregar a palavra, e depois de mim ainda vai vir quem? Os discípulos, que vão também pregar. Então a palavra de Deus não para, a palavra vai ser pregada, e até nos dias de hoje, a igreja está fechada, mas a palavra não para de ser pregada. Então Jesus está falando aqui, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados a respeito de Deus. Todos serão ensinados, todos têm a oportunidade de aprender a respeito das coisas de Deus. Então hoje eu e você, que estamos aqui ouvindo a palavra, estamos aprendendo das coisas de Deus. Vou continuar, João 6,45. E todo aquele que ouviu o ensinamento do Pai e dele aprendeu, vem a mim. Todo aquele que ouviu a palavra de Deus, todo aquele que ouviu o ensinamento do Pai, hoje, através do Espírito Santo, que vai usar pessoas para pregar, hoje, através do Espírito Santo, aquele que ouviu o ensinamento, aleluia, e entregar sua vida, e se render, e aceitar o que a palavra de Deus diz, esse vai vir até mim. Aleluia, Jesus está falando, aquele que ouviu o ensinamento do Pai, esse virá até mim. Aleluia, aleluia. Aquele que aprender as coisas de Deus, Jesus está falando, vai vir até mim. Aleluia. Nós sabemos que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, né? Os ensinamentos do Pai, a pregação do Evangelho, ninguém viu ao Pai a não ser o próprio Cristo, tá? Então Cristo está falando, mas não que todos tenham visto o Pai. Todos não viram o Pai, somente Ele, Jesus, viu o Pai. Mas hoje os pregadores, né, não viram o Pai. Então Ele está dizendo, mesmo que não viram o Pai, o ensinamento está sendo ensinado. Amém? Olha só, João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Aleluia! Só aquele que é de Deus tem visto o Pai. Jesus poderia estar falando de si mesmo. Eu sou de Deus, então eu já vi o Pai. Por que Jesus está falando dessa forma? Porque muitos não acreditavam nele. Muitos não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então por isso que ele está falando dessa forma. Não que alguém tenha visto o Pai. Ninguém viu, somente eu. Senão aquele que é de Deus. Ele está falando que aquele que é de Deus já viu o Pai. Ele, o próprio Jesus, ele é de Deus, ele já viu o Pai. Então ele estava dando testemunho de que ele, como Filho de Deus, já viu o Pai. Aleluia. O finalzinho do verso 46. Este tem visto o Pai. Aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Aleluia. Glória a Deus. E nós, pastor? Nós vimos o Pai? Não, mas nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós não o vimos, mas o adoramos em espírito e em verdade. Bom, nós temos comunhão com Deus através do Espírito Santo. Amém? Então hoje estamos aqui. O Pai está conosco através do teu Espírito. Aleluia! João 6,47. Verdadeiramente vos digo, Jesus falando, o próprio Jesus falando, João 6,47. Verdadeiramente vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia! Aquele que crê em mim
Jesus falando: esse tem a vida eterna. Irmãos, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Meu Deus. Irmãos, que lindo, né? Jesus estava pregando o Evangelho e ele estava falando de si mesmo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia! Irmãos, eu tenho essa confiança. Eu tenho essa confiança de que Jesus tem para mim a vida eterna. E que você nessa noite seja confiante que Jesus tem para você. Jesus tem para você a vida eterna. Aleluia! Ninguém tem, só Ele, só Jesus tem a vida eterna. Aleluia! Jesus tem vida eterna. Que lindo, irmãos. Aleluia. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus, Ele é o pão da vida. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Aleluia. Isso é espiritual. Aquele que se alimentar das coisas de Deus, aquele que se alimentar das coisas de Deus, da palavra de Deus, aquele que se alimentar das coisas espirituais de Cristo, esse nunca mais terá fome. Jesus, Ele sacia a nossa fome. Jesus, Ele sacia a nossa sede. Aleluia! Aleluia! Aquele que tem Jesus, aleluia, ele tem tudo. Aquele que tem Jesus tem tudo. Irmãos, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, aleluia. Aquele que crê em Jesus não perecerá, mas viverá eternamente. Aleluia. João 6,49. Os vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Jesus estava falando com os judeus. Vossos pais, israelitas, judeus, hebreus, os vossos pais comeram maná no deserto com Moisés, né? O maná que Deus mandava do céu, o alimento. Mas o maná, irmãos, por incrível que pareça, o maná não era espiritual. O maná era alimento. O maná era palpável. Alguém pode dizer, mas é espiritual. Vem de Deus, mas é o maná. Você colhia ele de manhã. Você tinha que fazer ele no mesmo dia. Você não podia juntar, guardar, porque ele apodrecia. Deus dava o maná todos os dias. O maná era só para aquele dia. Então o maná você colhia ele, fazia ele e se alimentava. Jesus está falando: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Pastor, é normal, eles morreram. Irmãos, Jesus está falando da morte espiritual. Muitos que comeram maná no deserto não foram salvos. O povo que andou com Moisés no deserto, um povo rebelde, um povo que deixou a lei de Deus, um povo murmurador, um povo que viu milagres, viu nascer água da rocha, viu o mar se abrir, um povo que andava de uma nuvem cobrindo o sol. Eles andavam então na proteção da nuvem, à noite uma coluna de fogo que iluminava o caminho. Eles viram milagres, prodígios e maravilhas através de Moisés, pelas mãos poderosas de Deus. E esse povo incrédulo, murmurador, comeram do maná e mesmo assim espiritualmente morreram. Muitos morreram, não foram salvos. Quando Jesus diz que eles morreram, qualquer um vai dizer, mas é normal. Jesus está falando de um período lá atrás, do tempo de Moisés. Quando Jesus falou aqui, lá no tempo de Moisés, todos morreram.
mas Jesus está se referindo à morte espiritual. Jesus está dizendo: eles comeram maná e morreram. Por quê? Se eles tivessem comido do pão que desceu do céu, Jesus, teriam vivido. Mas Jesus não estava naquela época. Jesus está dando uma alusão. Jesus está dando uma alusão que aquele que comer do pão que é Jesus, viverá. Aquele que comer do pão que é Jesus, viverá. Eles não tiveram essa oportunidade de comer do pão vivo, mas eles tinham Deus como único Deus, e mesmo assim perderam a salvação. Eles tinham Deus que andava com eles no deserto. Deus estava com eles. As roupas não envelheciam, sapatos, chinelos cresciam nos pés, não ficavam doentes. Irmãos, era milagre em cima de milagre no deserto, e mesmo assim esse povo só murmurava e ainda negava a Deus diversas vezes, e a maioria se corrompeu e se perdeu. Então Jesus está falando, está usando o exemplo dos pais que comeram maná e morreram. Então, se vocês entendessem que hoje o pão vivo está na terra, e aquele que comer esse pão, aquele que me seguir, aquele que viver segundo o meu ensinamento, esse viverá eternamente. Vocês estão diante de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que tem para nós, aquele que tem para você a vida eterna. Só Ele tem, mais ninguém. Aleluia, aleluia. Vamos prosseguir. João 6, verso 50. Este é o pão que desceu do céu. Jesus, este é o pão que desceu do céu, e aquele que dele comer não morrerá. Aquele que se alimentar, aleluia, das coisas de Cristo, esse viverá. Igreja, é para mim, é para você. Não abandone Jesus. Ele não nos abandona. Jesus não abandona o filho seu. Quando eu falo Jesus, Jesus é Deus. Deus não abandona o filho seu. Pode uma mãe abandonar o filho, mas Jesus jamais abandona. Jesus deu a vida por você. Ele já provou que Ele te ama. Jesus deu a vida por mim e por você. Ele já provou com a sua vida que ama você. Aleluia! Não existe amor maior do que este, entregar a sua vida. E Jesus fez isso por mim e por você. Ele nos ama. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aonde eu li? João 6,51. Jesus está falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando: eu vou dar a minha carne, eu vou dar a minha vida, eu vou dar o meu corpo lá na cruz para salvar este mundo. Aqui Jesus estava vivo na terra como homem. Não estou dizendo que ele está morto. Ele estava vivo como homem. Hoje ele está no céu como Deus. Aqui ele estava na terra como homem. Ele disse, ele estava trazendo uma revelação: eu vou dar a minha carne, eu vou dar a minha vida por este mundo. E dificilmente alguém ia entender que Jesus iria para a cruz. Nem eu, e acho que nem você, se tivesse ouvido essa palavra, entenderia. Mas não que nós iríamos negar Ele, nós iríamos talvez ficar sem entender, mas nós iríamos estar com Ele, estaremos atrás dele, estaremos buscando cada dia mais conhecimento dele.
mas ele está dizendo: eu vou entregar a minha carne por amor a este mundo. Ele estava dando a revelação de que ele iria para a cruz, entregaria a sua vida por amor a este mundo. Amor ao mundo, amor às pessoas que estão no mundo. Quando diz amor ao mundo, está dizendo amor pelas pessoas deste mundo. Amém? João 6, verso 52. Então os judeus contendiam entre si, dizendo: como este pode dar-lhes a sua própria carne a comer? Os judeus, os mestres, os fariseus, os sacerdotes, eles começaram a questionar um para o outro: como que ele vai dar a sua carne para nós comer? Eles achavam que Jesus estava falando de coisas deste mundo. Eles achavam que Jesus ia arrancar um pedaço do corpo e dar a carne para eles comer. Jamais. Jesus falava em parábolas, e Jesus falava de uma forma a qual, irmãos, só quem estava em espírito entendia. Só quem está em espírito consegue ler a Bíblia e entender. Uma pessoa carnal, ela lê a Bíblia e não entende. Uma pessoa espiritual, que tem o Espírito Santo, ela tem a revelação da palavra de Deus em cada verso. Amém? Quando lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a interpretar as Escrituras. Então, irmãos, eles não entendiam. Jesus não estava falando do seu próprio corpo, tirar pedaços do corpo e dar para comer. Mas Jesus espiritualmente estava falando do seu ensinamento. Que o seu ensinamento, aquele que se alimentar das palavras que Jesus falava, das palavras que ele fala, esse, aleluia, estará se alimentando para a vida eterna. Jesus é o alimento espiritual, ele é o pão vivo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o alimento espiritual para as nossas vidas. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eles não entenderam. Eles verdadeiramente, eles não entendiam o que Jesus falava. E cada vez que Jesus trazia uma revelação, cada dia eles ficavam mais revoltados contra Jesus. O sacerdote, Caifás, Anás, judeus, os fariseus, irmãos, muitos daquela época, nós sabemos dentro da palavra que eles queriam até mesmo tirar a vida de Jesus. Eles não queriam os ensinamentos de Jesus. Eles não queriam os ensinamentos. Irmãos, eu não sei você, mas tem muita gente nos dias de hoje que não querem os ensinamentos de Jesus. Da mesma forma que eu estou pregando aqui o Evangelho, muitos não querem a palavra de Deus. Muitos não querem viver segundo as Escrituras. Muitos não querem se alimentar do pão vivo. Muitos não querem se alimentar da palavra de Deus. Muitos não querem se alimentar das coisas de Deus, mas querem viver das coisas deste mundo. Aleluia! Nós sabemos que o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo jaz no maligno. E cada dia, cada dia pior, irmãos? Está difícil esse mundo. Nós temos que se firmar nas coisas de Deus. Temos que se firmar na palavra, nas Escrituras, na revelação do Espírito Santo, porque o mundo jaz no maligno. Aleluia. Mas Cristo tem para nós o escape. Cristo tem para nós, aleluia. Cristo tem para nós a saída. Ele tem para nós a saída, o escape. Ele tem para nós, aleluia, o caminho, aleluia, aleluia. Jesus tem para nós o caminho certo, aleluia. Verso 53.
João 6,53. Disse Jesus, eles disseram, né? Como que podemos comer a carne dele? Jesus vai responder, João 6,53. Disse-lhes Jesus, verdadeiramente eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aquele que não comer da minha carne, Jesus está falando, e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Irmãos, em si mesmo, você não tem como ser salvo. Você não tem vida em si mesmo. Eu não tenho vida. Você não tem vida em si mesmo. Jesus está falando, não adianta. Vida só em Jesus. Irmãos, quantas pessoas hoje estão no mundo? Quantas pessoas hoje estão desviadas? Estão buscando vida em si próprias. Não tem como ter vida em si próprio. O que Jesus está falando? Não tem como você salvar a si mesmo. Não tem como eu salvar a mim mesmo. O único que tem a vida eterna é Jesus. Só Ele tem a vida. Nós não temos vida em si próprio. Eu não posso me salvar. Você não pode se salvar. A sua esposa, seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, seus avós, ninguém pode salvar ninguém. Só Jesus que salva. Uma pessoa não pode salvar a outra. A salvação, ela é individual. Eu digo, a salvação ela é individual, mas ela é somente em Jesus. Só em Jesus encontrei a salvação. Só em Jesus encontrei a vida. Aleluia! Glória a Deus. Último verso para encerrar. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu, Jesus falando, o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Jesus está falando que aquele que participar da Santa Ceia, aquele que tem comunhão no reino de Deus, aquele que tem comunhão com Jesus, aquele que tem comunhão com Deus, esse participará da vida eterna. Jesus vai dizer, e eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia, no dia do juízo, no arrebatamento, no dia do juízo, quando você tiver um encontro com Ele te ressuscitará. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se Ele voltar, você vai encontrar Jesus nas nuvens, no arrebatamento. Se você morrer, mesmo morto, quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. No arrebatamento, os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, e na sequência, os que estiverem vivos serão arrebatados nas nuvens com Ele para a vida eterna. Irmãos, Jesus então, Ele promete para nós a vida eterna. Aleluia, aleluia. João vai dizer, esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Aleluia! Jesus prometeu para mim e para você. Jesus prometeu, igreja, a vida eterna. Ele diz, eu ressuscitarei no último dia, no momento certo, na hora certa. Quando você precisar, é por Jesus que você deve clamar. Aleluia! No momento mais difícil da sua vida, clame por Ele. Ele tem para você o socorro, o resgate. Ele tem para você o escape, a saída. Ele tem para você a vida eterna. Nem a morte pode nos parar. Nem a morte. Mesmo que mate o corpo, não podem tocar na sua alma.
Por quê, pastor? Por que não pode tocar na minha alma? Porque a sua alma e a minha foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Ele pagou um alto preço naquela cruz. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ele tem para nós a salvação, a vida eterna. Ele tem para nós a comunhão. Aleluia. O reino de Deus começa na terra. Aquele que tem comunhão com Cristo na terra, aquele que participa da carne e do sangue, tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Essa é a palavra de Deus. Temos que estar ligados no corpo de Cristo na terra para participarmos do corpo celestial na vida eterna. Graças a Deus. Essa é a palavra para mim e para você. Aleluia. Se prepare, igreja. Se prepare. Jesus está voltando. Em breve Ele virá. Aleluia. Você achar que Ele está demorando, Ele não está demorando. Jesus não tarda. Irmãos, para Deus, para Jesus, 1000 anos, que para nós é tão demorado, para Jesus é um dia. 1000 anos, para Ele é um dia. Então, nem eu vivi e nem vou viver 1000 anos, nem você. Se 1000 anos para Ele é um dia, então o relógio cronológico de Deus é diferente do meu e do seu. Ele não tarda, Ele não falha. Ele vai vir na hora certa. Jesus vai voltar na hora certa. Não é na minha nem na sua hora. Amém? Aleluia. Ele vai voltar, Jesus vai voltar na hora que Deus determinar. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, foi ministrada a sua santa, gloriosa e bendita palavra. Firma, Senhor, este homem, firma essa mulher, esse jovem, Senhor, diante da tua palavra, diante do teu evangelho. Pai, que ele possa, Senhor, permanecer firme, mesmo nesses dias maus, mesmo nos momentos difíceis, na dificuldade a qual estamos passando, Senhor, por motivo desta pandemia, a qual tem, Senhor, separado, Senhor, os irmãos da comunhão, mas em espírito, em verdade, estamos na tua presença, Pai. Então, Senhor, que haja revelação, graça e poder sobre essa vida, que essa semente, que é a palavra que foi lançada, que ela venha cair em terra boa e que ela venha gerar frutos, e frutos que salte para a vida eterna. Aonde houver uma pessoa agora, Senhor, arrependida, Senhor, perdoa os pecados. Aonde houver alguém agora orando e pedindo perdão, Jesus, o Senhor é Deus para perdoar. Então, meu Pai, ouve o clamor, ouve a oração desta pessoa, ouve a voz daquele que ora, ouve a voz daquele que clama, daquele que pede. Senhor, perdão, meu Deus. Senhor, tem pessoas arrependidas, tem pessoas querendo manter, Senhor, a comunhão. Ligue essa pessoa na terra para que ela possa ser ligada no céu. Meu Deus, abençoa essas famílias, ó Pai. Abençoa cada família dessa igreja. Abençoa cada líder, Senhor. Abençoa a liderança dessa igreja. Abençoa os homens, as mulheres, os jovens, ciclo de geração. Abençoa as crianças, cada família, cada pessoa desse ministério. Senhor, e também esse que está ouvindo, Senhor, essa oração, esse que ouviu a mensagem, Deus. Entra com providência, Pai. Entra com providência. Senhor, guarda essa família, guarda essa casa, guarda essa vida. Senhor, cobre com teu sangue precioso, que nem o mal venha chegar sobre essa casa, essa família. Senhor, abençoa. Senhor, prospera sobre a vida dos teus servos. Não deixe que nenhum pereça.
Ah, meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Fica conosco, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe toda a igreja. Que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia de Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, hoje e para sempre. Amém.